Bem-vindo ao espaço Chunking Down da Chunking Up, onde eu, Alexandra Mendes e o Miguel Ferreira temos conversas sobre a PNL, nós e o mundo. Junta-te a nós para conheceres melhor a PNL e o que ela pode fazer por ti e pelas tuas relações com os outros e com o mundo que te rodeia. Olá, Miguel. Olá, Como é que Alexandra. tu estás? Estou bem. Tudo bem? Tudo Desde o ótimo. episódio anterior, Lembra-me do episódio anterior, já não me lembro. onde nós falamos de um dos pressupostos da programação neurolinguística, a pessoa não é o seu comportamento. Ok. Já me lembro. Já estás recordado. Então, Miguel, eu gostei tanto desse episódio e da nossa conversa e achei que ficou tanta coisa ainda por dizer que eu gostava de fazer uma continuação do tema. Vamos Pode lá. ser? E Sim? Então, deixa-me começar por fazer um resumo daquilo que nós falamos, também para te recordares de todos os temas que abordamos e para recordar a nossa audiência. Nós falamos que este pressuposto que diz que a pessoa não é o seu comportamento, chegamos à conclusão que a pessoa é muito mais do que o seu comportamento. E que desde muito cedo nós somos de alguma forma treinados para julgar o outro e de alguma forma atribuir rótulos de acordo com o comportamento que o outro nos mostra. Isto acontece precocemente, desde a nossa infância, quando fazemos algo que não está correto. É frequente ouvirmos as pessoas a dizerem que feio que és, ai, que mal comportado, ou que preguiçoso, ou não te estás a esforçar, coisas deste género que de alguma forma se vão tornando ao longo da nossa vida aqui como uma espécie de uma voz interior que nós vamos assimilando e vai ficando ao longo da nossa vida e por vezes sabota aqui os nossos resultados, o nosso potencial e vivemos muito aquém daquilo que podemos ser e dar ao mundo. E nós falamos em formas de evitar que isto aconteça, falamos no não julgamento, falamos na aceitação da pessoa e no ajudar a pessoa a mudar o comportamento, mas aceitando a pessoa como ela é. Falamos do nos referirmos ao outro, não tocando na sua identidade, mas mostrando de que forma é que o comportamento do outro de alguma forma nos está a afetar e em vez de dizer, por exemplo, tu és, podemos dizer, estás a fazer-me sentir desta forma, de outra forma, não interessa. E foi aqui assim um apanhado da nossa conversa anterior, um resumo muito resumido, porque nós falámos imensa coisa muito interessante. Só que eu fiquei a pensar que isto foi um pouco curto, porque há muito mais ainda para dizer. Nós não devemos ser julgativos em relação ao outro. Portanto, perante o comportamento que o outro está a ter, haverá uma razão por trás que nós desconhecemos. E faz parte do processo também de crescimento pessoal, sabermos lidar com isto e com o comportamento dos outros, fazendo uma gestão do nosso próprio comportamento. A pergunta que eu tenho para ti, Miguel, e para nós analisarmos na nossa conversa de hoje é: e quando nós nos dirigimos ao outro e lhe dizemos tu és incrível, tu és fantástico, isto é da mesma forma que nós chegamos à conclusão que dizer tu és preguiçoso, ou tu tens pouco potencial, ou tu qualquer coisa mais negativa, estamos a falar, as duas coisas estão em pé de igualdade. como é que seria se eu nascesse com uma mãe, ou com um pai, ou com os dois, e desde pequeno eles me fizessem sentir incrível,
fantástico, maravilhoso, eles aceitassem totalmente a minha presença, eu me sentisse totalmente amado e maravilhado, como é que seria, como é que eu depois me iria adaptar à realidade? Como é que eu iria para a escola e ninguém me iria ver assim dessa maneira? Como é que seria? Qual é que poderia ser o impacto que isto traria para mim, não é? É claro que constrói-te segurança, constrói-te, sentiste amado, sentiste aceito, sentiste apreciado pelos teus pais, não é? Falando assim destes dois espelhos padrões que são os pais ou os substitutos, também pode ser. No fundo estás a receber informação, estás a receber feedback, estás a receber a comunicação deles, e mais do que a comunicação é que tu estás a sentir o apreço, tu estás a sentir a ligação, tu estás a sentir amada e segura. Tu realmente vais te sentir segura. Chegas à escola, pá, e vês que a vida, pá, há coisas estranhas. Isto não vai provocar grande impacto. Vais achar que há coisas estranhas à tua volta. Não te vais sentir muito afetada com essa realidade que não é assim tão harmoniosa. Vais achar estranho. Há pessoas estranhas na vida. Não te vai tocar a fundo. Apreciares verdadeiramente as pessoas, apreciares verdadeiramente o ser que está ali, vai-lhe dar segurança. O contrário vai-lhe dar vulnerabilidade. Imagina ao contrário, alguém que cresceu num sistema familiar ruidoso, com pouca harmonia, e o ruidoso pode ser com muito barulho ou com muita frieza. É ruidoso à mesma, não é? Eu, quando estou exposto a este tipo de estímulo, no meu desenvolvimento mais prematuro, até mais ou menos 6, 7 anos, já estou a criar alguma vulnerabilidade. E de forma natural vou desenvolver também mecanismos defensivos de retração, de estar encolhido, de estar no meu espaço, não interferir muito, que é para não ouvir aquilo que não quero, não é? É a velha história. Eu passei por aquilo que não quero e não quero mais coisas dessas. O que é que sucede lá à frente, quando eu já tenho 20, 30, 40 anos, e ouço aquilo que ouvia quando era mais pequenino? Parece que há um dispositivo em mim que dispara automaticamente e eu perco o estado. Sabe o que é o estado? Eu perco a estabilidade. E quando perco a estabilidade, eu vou comunicar, vou reagir de forma pouco harmoniosa. E claro que perante um ruído, todos nós somos muito vulneráveis ao ruído. Por isso essa questão de tu fazeres sentir a tua filha como alguém especial, como alguém amado, como alguém único. Aliás, fala sentir a ela e fala compreender a ela que todos nós somos assim, mesmo as outras pessoas lá de fora a mesma coisa. Vai fazer dela um ser contemplativo, vai apreciar os outros à volta, vai apreciar a vida, vai aceitar os outros, vai amar os outros. Se eu fui amado, se eu fui aceite, se eu fui amparado, eu vou amar, eu vou aceitar, eu vou amparar. Eu vou dar aquilo que me deram nos primeiros anos de vida. É claro que vem alguém e julga-me. Eu que não estou habituado a ser julgado. Não vai provocar grande impacto. Vou pensar naquilo. E se calhar até vou amar, ainda bem que me julgas. Agora, se fui sempre julgado, eu vou ser intolerante ao julgamento dos outros. É nisso em que eu acredito, mesmo. Que quando nós dizemos aos nossos filhos que eles são maravilhosos, eu acho que eles podem crescer a acreditar que realmente são. O que é que eu sinto por parte das outras pessoas e que estão habituadas a um estilo de educação mais tradicional, mais punitivo de alguma forma, não é? Porque fica a ideia que quando nós não apontamos ou não punimos, não estamos a educar. E sinto que quem não está muito habituado a estas coisas acha que é um estilo de educação permissivo. Não é? E eu tenho uma opinião diferente. Eu acho que é possível, de acordo com o fundamento deste pressuposto que nós estamos aqui a discutir, é possível ajudar a corrigir o comportamento, mas mantendo a integridade da criança, do ser.
fazendo acreditar sempre que ele é fantástico, que é capaz de melhor, que é único e especial, e que para que possa conviver em sociedade, para que possa ter comportamentos ecológicos que façam sentido no convívio com os outros, sejam os pais, os amigos, os professores, etc. Há um conjunto de normas sociais que a pessoa tem que aprender, que a criança tem que aprender e respeitar. Este caminho, se calhar, é um caminho um bocadinho mais longo do que o tradicional, não é? Porque no tradicional, quando se castra o comportamento negativo, quando se impede que ele exista, muitas vezes por meios de mecanismo de criar medo ou vergonha, é mais imediato, porque como tu estavas a dizer, não é? A criança tenta se proteger e o adulto também tenta evitar as situações onde possa se sentir daquela forma, julgado, apontado, por aí fora. Aquilo que eu observo, e o tema de hoje anda muito à volta da educação dos pais para com os filhos, não é? Nós chegamos a um ponto da realidade em que ambos os pais trabalham fora de casa, têm um estilo de vida organizado que, em termos de sistema financeiro e também a autonomia do pai e da mãe, ou do marido e da esposa, não é? Antigamente a nossa mãe estava em casa, era doméstica e o pai ganhava para casa. Agora já não é esse o paradigma. A mulher também quer ter autonomia, não é? Quando eu chego a casa e vim de um emprego que não gosto, que não aprecio certas coisas nem certas pessoas, e agora já nem estou a pensar no confinamento e estar em casa a trabalhar, não é? Isto é um caos às vezes, não é? E chego sem disponibilidade para estar ao lado do meu filho porque quer descansar, se calhar é mais fácil ele ocupar-se com estímulos audiovisuais do que eu acompanhar a construção da sua percepção da vida ou da realidade. E já agora avançar também nos teus objetivos escolares, não é? Parece-me que na realidade atual eu sou otimista, mas está-se a perder muito o ter um espaço privilegiado de chegar a casa e agora vou estar com ele 1 hora, 2 horas, seja a estudar, seja a brincar, seja o que for, seja a ver qualquer coisa com ele sobre a realidade. Né? Está-se a perder muito isso. Faz falta eu desenvolver essa apetência ou essa consciência de que o meu filho está a crescer muito mais condicionado por aquilo que vê e ouve aqui do que propriamente pela minha forma de estar na vida. E é claro que estão lá os pais a orientar à mesma, não é? A questão é esta: o que é que está por detrás de um pai punitivo ou de uma mãe punitiva ou brusca que atua de forma mais dura, mais punitiva? Educador assustado vai gerar educando assustado, medroso. Qual é a solução? Vou vender o peixe. Encontra-te a ti própria. Organiza-te a ti mesma como pessoa e olha para o outro de outra forma. Para aqueles que não tiveram progenitores que tivessem esse tipo de equilíbrio e que desde cedo instalassem aqui crenças potenciadoras nas crianças, nos seus filhos, e que hoje na idade adulta essas vozinhas lá muito distantes, mas continuam muito presentes, e a dizer aqui assim de lado, não és capaz, não vais conseguir, não vale a pena tentar porque eu sou assim. O que é que a programação neurolinguística tem e ajuda neste tipo de situações? O que é que diz sobre isto? É possível pegar nestas vozinhas e transformá-las?
Naturalmente que essa é a grande vantagem deste método, não é? É quando, ao invés de eu culpar os outros à minha volta pela minha falta de resultado ou pela falta de oportunidade, eu começo a olhar mais para mim e identifico essas minhas partes limitadoras que vão de alguma forma condicionando o meu padrão de funcionamento. Quando eu me dou conta disso e assumo a responsabilidade das mesmas e até consigo entender a fundo qual é a intenção dessas mesmas partes, dessas convicções limitadoras, e a intenção está sempre na proteção, a zona de conforto, então eu aí passo a estar apto a desenvolver outra maneira alternativa. E nesse caso eu entro no lado da responsabilidade, no lado da causa. A ativar outro tipo de programa mental que me ajude a acionar de forma diferente na vida. Porque se continuar a fazer sempre a mesma coisa, vou obter a mesma coisa. É mais do que lógico. Obrigada. Obrigada, Obrigado, Miguel. Alexandra. Este foi tirado a ferros a quase. Conta-me, que formações é que nós temos aqui para promover, para dar a conhecer webinars? Eu sei que vais ter aqui dia 19 um webinar sobre programação neurolinguística. Queres falar dele? Dia 19, sexta-feira, das 9 às 10, irei expor Da aqui, noite. da noite, sim, iremos expor aqui as principais chaves da programação neurolinguística para que possa despertar naqueles que ainda não conhecem o que é isso, do que é que trata e como é que funciona. Vamos dar assim algumas situações práticas de como é que funciona. Naturalmente, o objetivo é começar por despertar como é que fazem os grandes comunicadores, como é que fazem os grandes realizadores, porque na realidade somos todos realizadores, independentemente do tamanho. Os grandes realizadores são aqueles que fazem a diferença nas suas próprias vidas e que se sentem satisfeitos com aquilo que têm. Apontamos o webinar do dia 19 e temos surpresas que vão surgir entretanto. Mensalmente temos o nosso curso básico online em 4 sessões noturnas, em formato pós-laboral e agora também em formato laboral, das 9h30 ao meio-dia e meia. 2 dias por semana, nas 2 primeiras semanas de cada mês. Miguel, obrigada por mais esta conversa. Fica bem, um beijinho e até à próxima. Obrigado, Alexandra, pelo desafio. Beijinho. Beijinho.